Olá, que Deus abençoe a todos que estão vendo essas imagens. Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. Presta atenção, eu quero aqui compartilhar algo de Deus e eu tenho certeza que será muito importante para o crescimento de quem está vendo essas imagens, o crescimento espiritual. É algo que Deus me revelou uma noite que eu estive no monte e quando eu cheguei em casa, eu tive uma revelação. O que é revelação? Revelação, você nem está dormindo e nem está acordado. Você fecha os olhos e é arrebatado em espírito. Foi isso que aconteceu comigo. Há outras revelações de outras formas, né? Em visão. Mas foi uma revelação. Então, eu tinha chegado do monte e eu, então, deitei, não estava nem dormindo profundamente, nem estava também acordado. Eu fui arrebatado. Então, eu via desse lado, não precisa coisa, do lado esquerdo, eu vi um demônio, era Satanás com certeza, vestido com a capa preta, presta atenção, com a capa preta, e eu ficava olhando para ele, e ele olhando para mim, nessa direção, e ele dava a volta e vinha nessa direção. Quando ele chegava nessa direção, ele sumia. Quando ele sumia, eu via um manto azul, presta atenção, um manto azul muito grande, Nisso que esse manto azul muito grande vinha descendo, eu ficava assim olhando como eu estou aqui, desse jeito assim, olhando para aquele manto, em espírito, na minha mente, né, eu estava desconfiado daquela situação, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não nos confunde, né, ele não nos confunde. Aquele manto vinha descendo na minha direção, um manto azul grande, ele vinha descendo. Quando ele vinha descendo, eu ficava olhando e orando em espírito, só em mente, né? Eu orando assim, meu Deus, se for do Senhor, que venha sobre mim. Mas se não for da sua parte, que caia por terra. E eu orando, e aquele manto se aproximando, e eu olhando e eu repreendendo em espírito, né? Orando em espírito. Quando aquele manto chegou na altura de um poste, esse poste de luz que tem aí na sua cidade, na sua rua onde você mora, eu creio que sim, esse manto então ele se enrolava, e eu olhando, ele se enrolava, esse manto se enrolava, e ele caía em cima de umas pessoas que estavam comigo, perto assim de mim no monte. Essa visão era no monte, amém? Era no monte. Então esse manto se enrolava e caía em cima de umas pessoas que estavam assim no monte. Aí eu voltei, né? E aí fiquei orando, pedindo para Deus me dar discernimento o que era aquilo. Que eu não estava até no momento aí então entendendo. Aí de repente eu dei aquela cochiladinha de novo e aí Deus falou para mim, olha, isso que você viu era um espírito de engano. Esse espírito de engano que você viu, pegou algumas pessoas que você via, que estava no monte. Pegou as pessoas que estavam no monte. Estava no monte. Ele falou, aí Deus falou para ele, esse espírito de engano, ele está agindo na vida de muitos crentes, na vida de muitas pessoas dentro de igreja. É um espírito de engano. Esse espírito, ele quis pegar você. Só que ele não pôde te pegar por causa do teu coração. O teu coração é sincero comigo. O teu coração é brando, o teu coração é puro comigo. E aqueles que têm um coração puro, que são sinceros comigo, não é questão de ter terno, gravata, não é questão de roupa, de veste, não é isso. Deus não vê como os homens vê, os homens vê a aparência. Deus vê o que está no interior do homem, no coração do homem, o que está dentro do homem, né? A transformação ela é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Muitos estão querendo a transformação de fora para dentro, né? Mas a transformação é de dentro para fora. Deus falou, você está livre disso aí. Aí eu me acordei, né? E falei para minha esposa, quando aconteceu isso, apóstolo? Já faz alguns meses atrás, tá bom? Esse espírito de engano, melhor assim dizendo, nós temos visto na Bíblia, em toda a Bíblia você vai ver que existiu isso. Por exemplo, eu estou aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo
16 e no versículo 17, fala de uma jovem, presta atenção, fala de uma jovem, né, na cidade de Filipos, quando Paulo, Silas, a equipe de Paulo, do apóstolo Paulo, chegou naquela cidade, ele ganhou Priscila e a família dela, eles haviam se batizado ali, na beira de um rio, onde elas estavam lavando roupa, né? Então, esse espírito que estava na vida de uma jovem, que era uma jovem conhecida naquela cidade, ela era conhecida naquela cidade. Os ricos vinham se consultar com ela, vinha pessoas de tudo quanto é lugar, vinha pessoas de outras cidades se consultar com aquela jovem. Ela não errava ela não errava sequer nada. O espírito que estava nela adivinhava tudo, ao ponto das pessoas dizerem e achar que aquela mulher, aquele espírito era de Deus, Então, você vê aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e no 17 diz assim, ó, esta seguindo Paulo e a nós, clamava, ela não falava, ela clamava, olha o que ela dizia, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Olha só, esse espírito estava mentindo? Não, o espírito não estava mentindo, estava falando a verdade. Aquele espírito clamava, não falava, clamava para todo mundo ouvir. Olha, esses homens, que era Paulo e Silas, e uma equipe ali de fé, que ia orar, essa jovem, que era conhecida em toda a cidade, ela clamava, ela gritava, olha, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são homens de Deus, E qual era a intenção daquele espírito? A intenção daquele espírito, como ela era conhecida na cidade, e era todo mundo vinha e dava credibilidade àquele espírito, ele queria que as pessoas entendessem que ele era de Deus, porque ele estava falando de Paulo e Silas, estava falando da equipe de fé de Deus. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são homens de Deus. Ele queria confundir as pessoas, que aquele espírito era um espírito de Deus. Então, minha irmã, meu irmão, nem tudo que brilha é ouro. Vigia, porque está aqui na Bíblia que aquele espírito revelava tudo. Ele revelava tudo. Vinha rico, vinha pessoas importantes, vinha governador, vinha pessoas de tudo quanto é lugar se consultar com aquela jovem, porque o espírito que estava nela era um espírito que sabia, adivinhava tudo. Então, fica com essa palavra. O que está escrito lá também, em 2 Coríntios, está escrito lá em 2 Coríntios, tá bom? No capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz assim, ó, e não se maravilhe, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, esse espírito que na revelação eu via, né, ele aparecia nessa direção, com o capu, assim, olhando assim para mim, ó, um capu preto e olhando assim para mim, ó. Aí fazia isso aqui, ó. Eu estava assim, lá embaixo, olhando para ele, e ele fazia isso aqui, olhando para mim, fazia isso aqui, ó. Olhando para mim. Quando ele fazia isso aqui, então ele sumia e descia um manto para me envolver. O manto era para me envolver. Um espírito de engano. Não me pegava, mas pegavam as pessoas que estavam orando em cima do monte. Eu não sei quem é essas pessoas, mas era crente que estava orando em cima do monte. Então, minha irmã, meu irmão, essa palavra é muito forte, preste atenção, porque nem tudo que brilha é ouro, tá bom? Eu espero que essa revelação, esse testemunho aqui, possa te fortalecer espiritualmente, que essa é a intenção, e eu estou aqui no monte. Tudo que eu estou falando, Deus sabe que é verdade. Amém? Eu tive essa revelação, eu tenho outras revelações que eu tive alguns anos atrás, eu tenho revelação que eu nunca falei, sobre igrejas grandes que estão na televisão, sobre líderes que estão na televisão, não vou contar agora, mas eu vou fazer um vídeo, vou contar, porque Deus está mandando eu contar, e você vai ficar assustado com o vídeo que virão em seguida, tá bom? Porque eu vou nessa caminhada de quase 30 anos no Evangelho, Deus me deu muitas revelações, só que eu não contei nenhuma,
porque falando com a minha esposa, falou, não, fique quieto, não fale para ninguém não. Aí agora Deus está me incomodando para poder gravar e falar para as pessoas, tá bom? Vigia, porque nem tudo que parece é. Aquele espírito adivinhava tudo, sabia de tudo, estava naquela jovem, do Atos dos Apóstolos 16 e 17. Tá bom? Ele queria se passar com um espírito de luz, um espírito verdadeiro, mas Paulo o repreendeu e disse, cala a tua boca e sai dela, espírito do diabo. E o espírito abandonou aquela jovem e foi embora, e todos sabem o que aconteceu. É só ir lá e ler a palavra do Senhor. Um abraço, Deus abençoe a todos. Fico com essa mensagem, essa palavra, esse testemunho, essa revelação da parte de Deus para fortalecimento espiritual seu. Vigia e ora, porque nem tudo que brilha é ouro. Um abraço.